Olá, eu sou a Cristiane Ferraz e é um prazer estar aqui para falarmos de inovação, tecnologia e processo. Então vamos lá? Quando falamos de inovação tecnológica, temos duas fontes distintas de análise que direcionam o entendimento. A primeira defende que o impulso tecnológico vem dos setores de pesquisa e de desenvolvimento científico, sem nenhum fim comercial. Já a segunda, e atualmente aceita, afirma que são as necessidades de mercado que instigam as empresas a desenvolverem novas tecnologias, que satisfaçam as demandas dos consumidores e das empresas. Nesse sentido, considerando a lógica de que o mercado é que impulsiona o desenvolvimento tecnológico, temos que diversas áreas e até mesmo profissões estão fadadas ao desaparecimento. Nesse sentido, remetemos nosso pensamento ao universo contábil e fiscal. Será que as profissões deixarão de existir nos próximos 10 anos, conforme noticia a mídia? Calma, claro que não. Mas com toda segurança, a forma como os processos são geridos e os resultados são alcançados, estes sim serão modificados. É importante ter em mente que a realidade, que essa nova tendência é repensar a forma como os processos são geridos e os resultados são alcançados. E aí vem aquela preocupação, e aí, como fazer? E a resposta está justamente na forma como os processos são geridos e como a inovação tecnológica pode ser empregada na gestão e nos controles, o que enseja a conformidade, o compliance, porque está diretamente relacionado à regularidade, ao cumprimento tanto das obrigações principais como das obrigações acessórias e, consequentemente, com a mitigação de riscos e redução da carga tributária. Sempre que o assunto está vinculado à carga tributária brasileira, gera um desconforto muito grande para o empresário, principalmente pelo fato de existir a premissa de que a carga tributária brasileira é muito elevada e é um dos maiores entraves para o desenvolvimento dos negócios. Mas será que tais premissas são procedentes? E a resposta é: depende. Depende de quê? Depende da base comparativa que está sendo analisada. Em um recente estudo, divulgado pela Receita Federal do Brasil, a carga tributária brasileira, no ano de 2018, atingiu a margem de 33,58%. E aí vem a pergunta: isso é alto? Isso é baixo? Depende. Depende da base comparativa que está sendo analisado. Pois, se compararmos essa carga tributária com um dos países que compõem a OCDE, a carga tributária brasileira está longe de ser uma das maiores do mundo. Entretanto, é sem sombra de dúvidas uma das mais complexas. Prova disso é o que está vinculado à tributação sobre o consumo. Ou seja, as regras inerentes à tributação do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS são dos maiores entraves da nossa legislação. Prova disso que a tributação sobre o consumo é o pilar da reforma tributária, tão propagada e tão criticada. A reforma tributária, ao contrário do que muitos pensam, não vem com o objetivo de redução de carga tributária, e sim simplificação da legislação, de modo que quanto maior a simplicidade de apuração dos tributos, maior a garantia de fiscalização. E nesse sentido, o que precisamos de analisar? Embora a tributação sobre o consumo seja extremamente complexa e permeada de particularidades, é onde estão as maiores oportunidades de planejamento e economia tributária.
Nesse sentido, todas as empresas, independentemente do porte e do segmento, precisam ter segurança e capacidade de afirmar que a tributação que está sendo empregada está correta. E para isso, o que é necessário? Controle. Nada mais que controle. As bases que formam a tributação sobre o consumo precisam ser revisitadas periodicamente. E aí vem aquela dúvida: como fazer? Quando devemos aplicar? E com esse viés prático, nós vamos citar para vocês alguns passos. O primeiro passo para distinguir, para implantar inovação tecnológica está associado a delimitar os objetivos estratégicos da empresa. É necessário definir quais são os processos que precisam ser inovados dentro do negócio, para aumentar a demanda e, consequentemente, os resultados. O segundo passo, também muito importante, é revisitar os processos e métodos utilizados na fabricação de um produto, na comercialização destes e nas etapas vinculadas à prestação dos serviços. É necessário avaliar se o tempo despendido para a realização de um determinado processo está condizente, porque tempo é custo. E quanto maior a redução do custo, maior a potencialização dos resultados. Então, ter a segurança de que o custo de um processo está condizente à realidade e ao resultado que ele gera, é a segurança que nós temos de que todos os processos estão sendo aplicados da melhor forma possível. O terceiro passo, também muito importante, está relacionado à avaliação de orçamento, à implantação de orçamento para o projeto. Porque é muito mais importante do que ter um projeto é ter a segurança de que esse projeto ele não vai parar no meio do caminho. Porque o que adianta ter um projeto extremamente estruturado, um planejamento de inovação tecnológica que não vai se realizar? É por isso que é tão importante ter um planejamento, ter um orçamento condizente com a realidade daquele trabalho e que ele vai chegar ao finalmente, vai atingir o resultado pretendido. Passando o terceiro passo, nós temos um outro passo extremamente importante, que é a questão do envolvimento da equipe no processo. É imprescindível, é fundamental que as pessoas tenham a mentalidade e a cultura de inovação. E considerando que mudar a cultura é uma coisa muito difícil e que o cunho de inovação tecnológica ele não é uma característica nata de inúmeras pessoas, é fundamental que as empresas desenvolvam mecanismos capazes de desenvolver isso no indivíduo, através de trabalhos de coaching, de gestão de pessoas, ou seja, é necessária a implantação de ferramentas que desenvolva isso nas pessoas para que as pessoas sejam inseridas no processo de forma a gerar o resultado pretendido. E por fim, chegamos no quinto passo. Considerando que a inovação tecnológica está fortemente atrelada ao desenvolvimento de tecnologia, é fundamental que essa esteja condizente com a realidade da empresa. Por que isso? Eu gosto de usar um exemplo que não adianta você ter uma Ferrari se o condutor não consegue dirigir. E esse mesmo raciocínio aplicamos a que seja a estrutura do SAP. Não adianta você ter um super sistema de gestão se ele não é aplicável ao seu negócio. É necessário buscar soluções tecnológicas adequadas à atividade. E nesse sentido, é razoável e é interessante buscar parceiros. Parceiros com expertise e com know-how para encurtar caminhos. Hoje existe tecnologia de naturezas diversas. É sempre importante buscar parceiros
para encurtar caminhos. Por quê? O desenvolvimento tecnológico demanda custo, que muitas das vezes a empresa não tem como desenvolver. Então, nesse sentido, é interessante buscar parceiros para alcançar o resultado, às vezes, com um custo muito menor. Nesse sentido, se pegarmos todos esses passos e colocarmos em uma vivência prática, trazendo essa realidade de inovação tecnológica para a área fiscal e tributária, trazemos aqui o exemplo do Simples Nacional. Hoje, em estudos já divulgados pelo Sebrae, mais de 60% das empresas estão sujeitas ao Simples Nacional. E quando trazemos essa realidade, esse impacto do Simples Nacional para a atual legislação, temos que a Lei Complementar número 155 de 2016 alterou a partir do ano de 2018 significativamente os cálculos do Simples Nacional. Hoje, a base de cálculo do Simples, ela é tudo, de menos simples. Hoje, é necessário ter uma ferramenta de gestão capaz de projetar o que vai ser o cálculo do Simples. Por quê? Nós temos uma fórmula para identificar uma base de cálculo que oscila todos os meses. E a partir do momento que nós temos essa oscilação, é fundamental você projetar o que vai ser esse cálculo do Simples para você formar seu preço. E isso demanda o quê? Ferramenta tecnológica. Por outro lado, tivemos também uma alteração significativa na formação dos sublimites base para o ICMS e o ISS no Simples Nacional. O que significa isso? Significa dizer que hoje nós podemos ter empresas em regimes mistos, ou seja, para fins da tributação federal, elas estão no Simples, mas para fins da tributação estadual e municipal, elas vão estar na sistemática de regra geral. E o que isso implica dizer? Implica dizer que mesmo uma empresa estando no Simples Nacional, com uma consolidação da apuração pela matriz, é recomendável que ela segregue a apuração por CNPJ. Por quê? Se ela é uma empresa comercial e em razão do sublimite do Simples Nacional, ela vem a ser desenquadrada do Simples, ela tem que ter estoque de abertura. E esse estoque de abertura, ele só é possível se você tem um controle por produto e por CNPJ. E quando a gente fala de estoque, é aí que nasce o problema. Porque estoque é o coração de uma empresa. E é humanamente impossível você não ter tecnologia para controlar estoque. A questão do estoque é um dos principais motivos de autuação fiscal, dada essa a importância de controles e de gestão tecnológica nesse sentido. Além da questão do sublimite, da dificuldade dos cálculos, nós temos também as exceções da legislação do Simples, que estão associadas ao PIS/COFINS monofásico, ao ICMS substituição tributária, à antecipação do ICMS, ao diferencial de alíquotas, ou seja, é fundamental, ainda que esteja no Simples Nacional, de se ter processos controlados por código de NCM, por SEST, por códigos GTIN-EAN, ou seja, uma ferramenta de gestão parametrizada é o que vai assegurar que a empresa não só vai estar recolhendo a tributação corretamente, como estará mitigando riscos. Porque ao passo que você mitiga riscos, você evita autuações fiscais. E isso é planejamento tributário. Dentro dessa estratégia, nós temos uma realidade associada às empresas do lucro real, muito importante de ser consideradas, não só para as empresas de lucro real, como também para as empresas de lucro presumido, que são as particularidades trazidas para cada um dos tributos, que é a questão de isenção, não incidência, suspensão, diferimento, substituição tributária, alíquota zero, alíquota interna, alíquota interestadual, ou seja,
é um universo de particularidades que permeiam a legislação do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS, ou seja, é fundamental ter este controle. É fundamental buscar softwares que tragam a atualização tributária em tempo real, permanente. E aí, qual que é o cuidado? Existem ferramentas no mercado que fazem isso? Sim, inúmeras. Só que o cuidado que nós temos que ter com a tecnologia é se essa tecnologia está condizente e está atualizada. Porque não adianta você assegurar que, eu tenho um software que traz essa atualização tributária. Será que ele está atualizado em tempo real? É uma preocupação. Até porque, se essas particularidades elas não são tratadas periodicamente, o risco que as empresas estão incorrendo é muito grande. Além de que, atualização de tamanha magnitude manualmente é impossível. Então, quando a gente fala da questão da inovação tecnológica, a gente vem trazer essa realidade para a continuidade do negócio, para assegurar que a carga tributária hoje suportada pela empresa ela está condizente com a realidade. Então, é bem nesse sentido. Se avaliarmos também a questão do PIS e COFINS no lucro real, regime não cumulativo, nós temos uma outra questão extremamente importante, que é a questão do creditamento. E esse creditamento, à luz da decisão do Supremo, que se deu em fevereiro de 2018, nós tivemos uma ampliação do conceito de insumos, à luz do que é relevante e essencial. Ou seja, hoje as empresas elas têm uma possibilidade de aumentar a sua apropriação de crédito pela forma como ela identifica seus insumos. E aí vem a pergunta: será que tem ferramenta tecnológica para fazer isso? E aí, o que nós temos? Nós temos ferramentas que auxiliam o processo, mas o processo ainda não é 100% automatizado. Infelizmente, não é. Mas, por outro lado, nasce a necessidade de quê? Controle e processos. Porque se a empresa ela tem um controle e um processo bem parametrizado, ela vai conseguir assegurar que a totalidade das exceções trazidas pela legislação vão estar contempladas nas suas apurações. E isso é o que vai trazer segurança para o empresário de que ele não está perdendo oportunidades tributárias, mas são processos. Processos que precisam ser implantados. Quando nós falamos de lógica de programação, por mais inédito que seja um sistema, ele existe dentro de uma lógica. E a legislação, nem sempre ela é lógica. Por quê? Ela tem que ser adaptada à realidade de cada negócio. Então, cada negócio tem as suas características. É por isso que é tão importante ter processos. É tão importante ter controles. E avançando essa questão da possibilidade de creditamento no PIS e COFINS, o que traz um alívio muito grande e o que traz grandes oportunidades, especialmente para as empresas do lucro real e regime não cumulativo, nós temos também uma outra análise, que é a questão da dedutibilidade das despesas, base para o imposto de renda e a contribuição social no regime do lucro real. Ou seja, a questão da dedutibilidade da despesa depende de cada negócio. Existe tecnologia para poder fazer esse controle? Existe, mas ela não é 100%. Isso é o quê? Processo. É fundamental que a empresa tenha processos consistentes, com controles hábeis para assegurar que as despesas por elas geradas se sejam dedutíveis ou indedutíveis. E aí eu gosto de trazer um exemplo, que é um exemplo simples, mas que resume a realidade de praticamente todas as empresas brasileiras, que são despesas com viagem, alimentação, combustível. E aí fica aquela pergunta: será que essas despesas são dedutíveis
ou são indedutíveis? Elas integram a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, à luz do que determina a Receita Federal do Brasil? E a resposta é depende. Depende de quê? Depende única e exclusivamente do controle que a empresa venha desenvolver. E esse controle, ele tem que existir para responder a duas perguntas. Quem viajou? Quem alimentou? Quem usou combustível? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, por que e para que a despesa foi incorrida? Com base nessas duas perguntas, que podem ser aplicadas a todas as despesas geradas pela empresa, esse controle é o que vai dar a confiabilidade e a segurança de dizer que aquela despesa é uma despesa dedutível ou uma despesa indedutível. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês são que controles simples, processos simples, ora implantados, trazem economia tributária, e isso é compliance. Por outro lado, o que nós precisamos pensar? Que existe dentro da área tributária e da área fiscal não só a obrigação principal, ou seja, o ato de pagar o tributo. Nós temos também a obrigação acessória, que nada mais é que o ato de declarar o tributo. E hoje nós vivemos em uma realidade de SPED. Essa realidade de SPED traz uma formatação em que cada vez mais e mais as informações elas se cruzam. Hoje, o fisco ele já divulga até as malhas utilizadas para fiscalizar os contribuintes. Então, qual que é o pensamento que nós temos que ter? Precisamos nos resguardar e ter a segurança de que as informações prestadas nas declarações, elas não vão ensejar em indícios de fraude ou de erro. E para isso, já existem inúmeras ferramentas no mercado de auditoria digital. Essas ferramentas, o que elas buscam? Elas buscam trazer para as empresas uma pré-análise, uma pré-auditoria das demonstrações que serão entregues para o fisco. E o que essas ferramentas, como que essas ferramentas são parametrizadas? Hoje, as empresas desenvolvedoras de software que desenvolvem ferramentas com essa característica, elas buscam autuações fiscais reais, efetivas, e com base no resultado dessas autuações e com base nas malhas divulgadas pelo fisco, elas desenvolvem mecanismos de cruzamentos de dados. E com base nesses cruzamentos, que são cruzamentos internos e cruzamentos externos, que é possível assegurar que aquela declaração ela está ou não está consistente. E quando nós falamos de cruzamentos internos, nada mais é do que cruzamentos de registros com registros dentro dos diferentes blocos inseridos numa mesma declaração. E o que são os cruzamentos externos? São os cruzamentos de uma declaração com outra declaração. Então, essas ferramentas de auditoria, o que elas vão fazer? Elas vão fazer uma pré-análise do arquivo que vai ser gerado, gerando, assim, para a empresa uma segurança maior naquela informação que está sendo entregue. E quando a gente fala da obrigação acessória, nós, com essas ferramentas tecnológicas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mitigando o risco. E mitigar risco é planejamento tributário, é estratégico, é inovador. Bem, todas essas ferramentas são ferramentas que facilitam a vida, mas a preocupação que nós precisamos ter, validar a consistência. E não pura e simplesmente acreditar que o puro cruzamento de layout vai evitar que a empresa incorra em situações de simulação, de erro, de fraude. Todas essas questões, elas não deixam de ser importantes e precisam ser analisadas cada vez mais e mais. Diante de todo esse conceito, de todas essas técnicas, vocês devem estar me perguntando, aonde que a tecnologia entra? E a resposta é muito simples. Ela entra na base de cadastro.
Ou seja, a qualidade das informações é a base e a segurança do que vai ser gerado. Hoje, existe uma preocupação muito grande em o que o sistema vai gerar de resultado, mas se esquece de que o problema está lá na ponta. Porque se uma nota fiscal ela é emitida errado, automaticamente todas as declarações vão estar com problema. Dados simples, como um cadastro de CFOP, um cadastro de CST, um cadastro de NCM, de SEST, informações simples, informações de base. São informações que vão estar preenchendo uma nota fiscal e que vai gerar todo o resultado tributário. Sempre pensamos em cadastro de produtos como algo específico do departamento fiscal, do departamento contábil. Está errado. Quem é responsável por cadastro de produto? Quem fabrica o produto. E aí, muitas das vezes, vem aquele pensamento, mas a indústria já mandou, o cadastro está correto. Nem sempre. Existem erros por dolo e existem erros por culpa. O que pode ocorrer de erro por culpa? O cadastro, ele pode ter sido feito de forma equivocada por um erro, um lapso. Agora, o que é um erro por dolo? O próprio fabricante pode ter cadastrado um produto equivocadamente para quê? Para ter uma economia de IPI, consequentemente uma economia de substituição tributária. Então, existe uma necessidade muito grande de conferência, até porque o Instituto da Responsabilidade Solidária atribui aos contribuintes que recebem aquele documento fiscal a responsabilidade de garantir que a tributação está correta. E quando a gente fala de cadastro, não é só o cadastro do produto, é o cadastro do fornecedor, é o cadastro do cliente. Então, muitos dos RPs, eles não são utilizados em sua totalidade. E muitas das vezes, os sistemas que as empresas dispõem, elas utilizam apenas de parte da capacidade que o sistema tem de gerar as informações. E aí é esse pensamento que a gente tem que ter, porque se o cadastro está errado, se o cadastro está desatualizado, consequentemente, toda uma cadeia de obrigações principais e de obrigações acessórias estarão gerando informações equivocadas. Nós temos uma legislação que muda com uma velocidade muito grande. De um mês para o outro, podemos ter alterações de tributação. Exemplos são as mercadorias sujeitas à substituição tributária. Nós temos alguns indicadores como PMC, PMPF, MVA, que são indicadores que compõem base da substituição tributária, que são alterados de um mês para o outro. Ou seja, se esse cuidado no cadastro, na informação, no banco de dados, se não existir esse cuidado, não adianta você ter o melhor software. Por quê? Porque ele vai gerar informações equivocadas. E aí, trazendo toda essa realidade de cadastro, de bancos de dados, para uma visão contábil. A visão contábil hoje, após a publicação da Lei 11.638, que internalizou os padrões internacionais de contabilidade, ele passou a atribuir uma questão muito maior de essência sobre a forma. Ou seja, hoje, o profissional contábil, ele não registra mais um documento como pura e simplesmente ele vem. Hoje, os registros contábeis têm que refletir o que de fato a operação quer demonstrar. Exemplo, se você tem uma venda a prazo, você vai registrar um ajuste a valor presente. E esse ajuste a valor presente, ele vai trazer contrapartida no seu ativo, evidenciando os juros embutidos naquela operação, sejam eles explícitos, sejam eles implícitos. Aí olha a tecnologia. Mais uma vez, a necessidade de inovação para que você tenha mecanismos e softwares capazes de captar e de identificar os juros vinculados àquela operação. E isso para quê? Isso para gerar demonstrações financeiras
concisas, demonstrações financeiras capazes de evidenciar o que de fato a empresa está gerando de resultado. E por que isso é tão importante? Porque indicadores financeiros que identificam liquidez, rentabilidade, endividamento, dentre outras informações, estão intimamente relacionados aos resultados que são evidenciados na contabilidade. De modo que, se aquela informação contábil ela não está em essência, esses indicadores vão estar equivocados. E isso impacta o quê? Impacta a forma como a empresa vai ser apresentada para o mercado. Porque neste cenário globalizado, em que os padrões internacionais de contabilidade trazem uma realidade de abertura do mercado em visão mundial, é muito importante que todos esses padrões, que todas essas regras estejam cada vez melhor identificados. Para quê? Para garantir o melhor posicionamento da empresa. Diante de todo esse contexto, precisamos focar o nosso entendimento e todo esse conteúdo em cima de regras de parametrização. Vamos colocar um pouquinho das regras de parametrização dentro da vivência prática. Analisando a realidade do Simples Nacional, nós colocamos que dentro do Simples Nacional nós temos uma legislação permeada de particularidades, que é o caso do PIS/COFINS monofásico, do ICMS substituição tributária, do diferencial de alíquota, da antecipação do ICMS. E aí a primeira pergunta: será que o seu sistema é capaz de identificar se o produto ele é ou não é monofásico? Será que os cruzamentos hoje desenvolvidos pelo sistema é capaz de indicar se a substituição tributária já foi recolhida anteriormente ou se ela vai ser recolhida em etapa posterior? Até porque, se já tivemos o impacto da substituição tributária na operação, o ICMS apurado dentro do Simples Nacional, ele tem que ser estornado. Por quê? Para que a empresa não pague em duplicidade. Da mesma forma, o PIS e COFINS monofásico. É importante assegurar que essa base de dados ela vai estar cruzando automaticamente com aquilo que é gerado para dentro do seu PGDAS. Por quê? Em trabalhos de auditoria, é constatado que um dos maiores erros das empresas do Simples Nacional estão atreladas à falta de controle e cadastro de produtos. Por quê? Entende-se que toda a tributação do Simples é unificada, sem dar o devido tratamento fiscal para as exceções, e com isso as empresas elas acabam recolhendo muito acima do que tem que se recolher. E aí, por outro lado, o que nós temos que avaliar? Se detectou um problema, existe a necessidade de se pedir a restituição. E para se pedir a restituição, o que nós precisamos? De fundamentar o pedido. Porque a razão de fazer, ela tem que estar respaldada por documento hábil. E esse respaldo de documento hábil, a gente tem que assegurar se a forma como o documento fiscal está escriturado é um documento que consegue provar e legitimar esse pedido de restituição. Outra questão importante a ser avaliada nas regras de parametrização são as exceções e as particularidades da legislação que trata situações como isenção, não incidência, suspensão, diferimento. Para isso, nós temos o quê? CST próprio. E essas condições de CST, que é o Código da Situação Tributária, ele tem que estar devidamente escriturado no documento fiscal, porque é ele que vai dar a base da apuração do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS. Nem sempre a informação vai aparecer no DANF. A informação ela vai estar detalhada dentro do XML, mas é importante ter a ciência de que aquele produto tem uma tributação específica.
Antes do modelo da nota fiscal eletrônica, nós tínhamos um CFOP e um CST para identificar todas as operações contidas no documento fiscal. Hoje não é assim. Hoje você tem CFOP, que é o Código Fiscal da Operação, específico para cada produto delimitado dentro da nota fiscal. E é importante a gente saber se o parâmetro adotado no sistema está com capacidade para puxar a informação, de modo que o CFOP, que o Código Fiscal, cruze com o quê? Com a natureza de operação. Tem que existir uma conformidade no cruzamento de dados e isso tem que estar bem parametrizado no sistema para que o input das informações, bem como o retorno daquilo, possa gerar segurança nas declarações, nas obrigações acessórias que são entregues pelas diferentes empresas. Outro elemento extremamente importante, quando falamos da questão de creditamento de PIS e COFINS, nós temos modalidades diferentes de crédito. A não cumulatividade do PIS e da COFINS, ela não é uma não cumulatividade de cunho constitucional da mesma forma que o ICMS e o IPI. Por quê? Porque ela é regulamentada por lei ordinária. Então, nós temos lá no artigo 3º da Lei 10.833 e da Lei 10.637, requisitos e condições, modalidades de crédito. É importante que o tratamento dessas modalidades de crédito estejam devidamente parametrizadas. Exemplo, nós temos créditos sobre energia elétrica, frete sobre venda, aluguel de máquinas, equipamentos, aluguel de imóveis, de pessoas jurídicas. Nós temos a depreciação, nós temos os insumos, nós temos mercadoria para revenda, ou seja, todos esses parâmetros, eles precisam ser trazidos para dentro do sistema, com regras e condições específicas para que, ao gerar a apuração fiscal, todas essas regras sejam tratadas, sejam trazidas. E isso é inovação tecnológica, isso é processo. Os processos de parametrização é o que vai assegurar que a informação vai estar sendo trazida com a qualidade e com a confiabilidade necessária. Enfim, sabemos que a implantação de processos, de metodologias, de inovação e controles não é fácil. É um desafio para todas as organizações. Mas, por outro lado, são grandes oportunidades de otimizar resultados, atingir objetivos, potencializar a visibilidade das empresas, a segurança, enfim, é uma forma de estruturar pensando no futuro. Sabemos que todos esses passos relacionados à inovação tecnológica, relacionados à implantação de processos, dependem de um envolvimento de todas as áreas da empresa. Muito ao contrário do que se pensa, inovação tecnológica não está associada pura e simplesmente a uma atribuição da área de TI. É uma atribuição que envolve todas as áreas da empresa. As contribuições técnicas e operacionais ligadas aos diferentes processos é o que vai consistir na segurança e na qualidade da informação. Por quê? Porque os analistas de sistema, eles criam parâmetros, criam regras com base na estrutura do negócio. E ninguém melhor do que o operacional de cada área para apresentar particularidades que, sendo elas implantadas sistemicamente, vai gerar o resultado esperado e pretendido pela organização. É importante saber que todas as rotinas fiscais e contábeis de uma empresa não é uma atribuição exclusiva do departamento contábil. É importante ter essa interação, ter uma cultura inovadora dentro da empresa para que os resultados eles sejam alcançados da melhor forma possível.
E, acima de tudo, é importante quebrar paradigmas, mudar a cultura e acreditar que em todos os processos existem metodologias para otimizar o tempo despendido e, assim, alcançar o melhor resultado, evitando custos desnecessários e ampliação de metodologias. Bem, essa foi a nossa mensagem. Espero que tenha contribuído para vocês. O pensar tecnológico é um desafio, mas um desafio que traz aí um universo de oportunidades. E eu quero me despedir, deixando aqui para vocês uma mensagem de reflexão. O passado, ele não volta. É por isso que precisamos planejar o futuro. E sempre com muito foco, força e fé. Desejo felicidades a todos.